Quem sou eu pra que o grande reino receba? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas ouvintes, amadas irmãs. Mais um dia, graças a Deus. Dia 16 de abril. Vamos desfrutar de mais provérbios, palavras de sabedoria e tudo que o programa Mães Amorosas oferece para vocês. Nós, a equipe do programa, produzimos esse programa com muito carinho para vocês receberem a palavra em primeiro lugar. Então vamos de provérbios. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres, sendo muito ricos. Provérbios 13:7. Temos como título, nada tendo, mas possuindo tudo. No caminho para Damasco, Paulo recebeu uma voz do céu e teve um encontro histórico com o Senhor Jesus. Esse acontecimento mudou radicalmente a sua vida. Ele foi escolhido por Deus como um instrumento para levar o nome do Senhor perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Atos 9, 3, 5 e 15. A partir desse chamamento divino, ele passou a viver totalmente para o Evangelho, sofrendo aflições e privações, provendo de quem fez o voto de pobreza a favor do avanço da obra do Senhor. Em tudo que passou, recomendou-se a si mesmo como ministro de Deus na muita paciência, nas angústias e nos açoites. Paulo e seus cooperadores passaram também por honra e desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos. Entretecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas tudo possuindo. A gente encontra em 2 Coríntios 6, 4 ao 10. E quanto a nós, estamos dispostos a nos consagrar também a favor do Evangelho e em prol da edificação da Igreja? Privar-se do conforto material para o avanço da obra do Senhor não é uma perda, é antes grande lucro. A esse respeito disse Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou mulher ou irmãos ou pais ou filhos por causa do reino de Deus que não receba no presente muitas vezes mais e no mundo por vir a vida eterna. Lucas 18, 29 e 30. A verdadeira riqueza é acumulada para o futuro quando investimos nosso presente na obra de Deus. Amém? Graças ao Senhor por mais um dia de provérbios. Que leitura, que reflexão maravilhosa. Nada tendo, mas possuindo tudo. Quando temos Cristo, temos toda a riqueza do mundo. Amém. Até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Neide Soares Marques. Se levantar antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida.
Amados ouvintes, amadas irmãs, vamos fazer a leitura do alimento diário. Hoje a leitura do alimento diário está na leitura bíblica, Mateus capítulo 13, versículo 13 e 16. João capítulo 6, versículo 35 e 41 e 45. Ler com oração. O Senhor disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. João, capítulo 6, versículo 44 e 45. Louvado seja o Senhor. Ensinando por Deus. Os judeus pediam que Jesus fizesse sinais como Moisés fizera no deserto e murmuravam, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Deus quer dar o melhor ao homem, mas o homem só quer o pão físico. E diziam: não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Deus escolhe um profeta entre os homens e usa-o como canal para anunciar suas palavras. O homem, entretanto, olha para as circunstâncias humanas e coloca dúvidas sobre a escolha do canal de Deus. Não conhecemos seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs? Não sabemos que sua família tem falhas e defeitos como todo ser humano? E então começam a ter dúvida quanto à palavra que o Senhor fala por meio desse profeta. Hoje não é diferente e ocorre a mesma coisa que tem ocorrido em todas as épocas. Alguns começam a colocar dúvidas sobre a palavra profética. Se vem por meio do homem, então a palavra é falível. Se a palavra é falível, posso filtrá-la e ficar somente com as partes que me agradam. Que grande engano de Satanás! A vontade do Pai é que faz uma pessoa chegar-se a Jesus, o enviado de Deus, para ouvir e receber sua palavra. Nada acontece por acaso. Se alguém hoje está ouvindo a palavra de Deus e crendo com simplicidade e obediência, como nossos adolescentes, não é por acaso ou por vontade própria, mas porque Deus Pai assim o quis. Tudo parte do Senhor, de sua vontade. O que Deus quer dar ao mundo não é algo para alimentar o estômago físico, mas é o verdadeiro pão celeste. Replicou-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Deus quer dar vida ao homem. Jesus declarou que ele mesmo era o pão da vida. E quem dele se alimentasse não voltaria a ter fome. Tal declaração levou os judeus a murmurar. Isso nos mostra que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Jesus veio como o enviado de Deus, mas os judeus não conseguiam vê-lo como tal. A liderança dos judeus foi incapaz de ver algo tão evidente. Jesus era o Cristo, o Messias, e suas palavras eram vida. Não conseguiam ver, pois seus corações estavam endurecidos. Esse endurecimento aconteceu porque estavam preocupados com o risco de perder seus privilégios como líderes dos judeus. Portanto, quem crucificou Jesus não foram os judeus, mas sim seus líderes. Estes ocupavam o topo da estrutura do poder. Usufruíam de todos os seus privilégios e vantagens e viam Jesus como uma ameaça a essa conjuntura. Os líderes judeus tinham olhos, mas não conseguiam enxergar. Tinham ouvidos, mas não conseguiam ouvir nenhuma palavra do Senhor Jesus com entendimento. Por isso, temos de ser gratos ao Senhor, porque não fomos escolhidos por mérito pessoal, mas pela vontade e misericórdia do Pai.
Igualmente, pela misericórdia de Deus, temos aprendido com nossos adolescentes a ser simples para ouvir a palavra de Deus e nela crer, o que nos leva a perceber como a palavra é capaz de fazer a obra de Deus. Nossos adolescentes têm essa experiência, sendo ensinados por Deus em sua palavra. Os que estão ouvindo e aprendendo de Deus são os que têm simplicidade, são esses meninos e meninas despretensiosos e singelos para apreciar a palavra. Como essa palavra vem de Deus, eles a amam e dão valor a ela. Eles fazem a transição e a imersão nela. Dormem e acordam com Deus. Essa é a grande bênção que eles estão aprendendo de Deus. Louvado seja o Senhor por essas palavras. Amém. Bom dia! Hoje é 16 de abril e estamos começando a nossa leitura bíblica de hoje. Você que ligou o rádio agora está ouvindo a programação Mães Amorosas, que vai ao ar todos os dias, né? De segunda a sábado, no horário das 6 horas da manhã. Enquanto você está tomando seu café com a família, né? Preparando aquele cafezinho gostoso, você pode estar como uma dona de casa bem sábia, né? Ouvindo aí a palavra do Senhor logo cedinho. Então, somos o grupo Mães Amorosas. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, porque nós abrimos os olhos, estamos vivas. E o Senhor tem dado para nós um tempo, não sabemos de quanto tempo, de qual é o período desse tempo, mas nós queremos investir na Tua palavra, investir o nosso tempo naquilo que é proveitoso, que pode nos trazer esperança, que pode nos levar à glória, que pode nos encher do azeite, e esse investimento é na palavra do Senhor. Senhor, que nós possamos estar pensando nas coisas lá do alto, Senhor, aonde o Senhor habita, nós possamos conhecer quais os mistérios que o Senhor tem revelado para nós através da palavra profética. Senhor Jesus, fale conosco ainda nessa leitura bíblica. Senhor, possa ser com o nosso coração. Limpa-nos de todo e qualquer problema que nós possamos ter. Limpa nosso coração, tirando as pedras, tirando os espinhos. Senhor, afofando a terra para que nós possamos produzir muito fruto, Senhor. Que sejamos uma terra boa, que o nosso coração seja uma terra fértil para produzir muito fruto. Obrigada, Senhor, por mais uma leitura bíblica nesta manhã. Aleluia! Que Deus abençoe você, irmã, a sua casa, né? O Senhor possa estar vendo todas as suas necessidades e o Senhor te livre de toda e qualquer ansiedade, que através da oração e da comunhão na palavra, você possa se aproximar do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Esse é o desejo do nosso coração, todos nós cada vez mais pertinho do Senhor, né? Vamos abrir a nossa Bíblia em Josué, capítulo 13. As terras ainda não conquistadas, capítulo 13, versículo 1. Josué já era bem idoso e o Senhor lhe disse: você já é bem idoso e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Essa é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda a Gesur, desde Sior, que está diante do Egito, até o limite de Ecrom para o norte, que se considera como dos cananeus, 5 governantes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gate e o de Ecrom e os aveus. Ao sul, além de toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, na fronteira dos amorreus. E ainda a terra dos gigleus e todo o Líbano para o leste, desde Baal-Gade até o pé do Monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misreforte, Maim, todos os sidônios, eu os expulsarei de diante dos filhos de Israel. Reparta, pois, a terra por herança a Israel, como ordenei a você.
distribua agora a terra por herança às 9 tribos e a meia tribo de Manassés. As terras das tribos a leste do Jordão, versículo 8. Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança do outro lado do Jordão, para o leste, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Começando com Abner, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medeba até Dibom. E todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom até a fronteira dos filhos de Amon. E Gileade, o território dos Gessuritas e dos Maacatitas, todo o monte Hermon e toda a Bazã até Saca. Todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote, em Edrei, que ficou do resto dos Refaíns, o qual Moisés derrotou e expulsou. Porém, os filhos de Israel não expulsaram os Gessuritas, nem os Maacatitas, pelo contrário, Gessur e Maacate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. As heranças distribuídas por Moisés, versículo 14. Foi somente a tribo de Levi que Moisés não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Moisés deu herança à tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, começando o seu território com Aroer, que está à borda do vale de Armon, mais a cidade que está no meio do vale e todo o planalto de Medeba. Esbom e todas as suas cidades que estão no planalto, Dibom, Bamote Baal e Bet Baal, Merom, Jaza, Quedemote, Mefaate, Kiriataim, Sibma, Zerete Saar, no monte do vale, Bet Peor, as encostas do monte Pisga e Bet Gesimote, e todas as cidades do planalto, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés derrotou, bem como os príncipes de Midian, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Além de outros que foram mortos, os filhos de Israel também mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho. A fronteira dos filhos de Ruben é o Jordão e suas imediações. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Moisés deu herança à tribo de Gade, a saber, a seus filhos, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jazer, todas as cidades de Gileade e metade da terra dos filhos de Armon, até Aroer, que está diante de Rabá. Desde Esbom até Ramate, Pisga e Betonim, e desde Manaim até o limite de Debir, e no vale Bet-Aram, Bet-Ninra, Sucote, Zafon, o resto do reino de Seom, rei de Esbom, mais o Jordão e suas imediações, até a extremidade do mar de Quinerete, do outro lado do Jordão, na direção do leste. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades com as suas aldeias. Moisés também deu herança à meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. O seu território começava com Maanaim e incluía todo Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair que estão em Bazã, 60 cidades. E metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Estas foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. São estas as heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, para o leste. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhe tinha dito. Eu quero compartilhar com vocês alguns pontos aqui importantes, desse capítulo 13, mostrando que o Senhor tinha dado terras para serem conquistadas, mas Josué, já com idade, o Senhor viu que não tinha conquistado todas as terras,
E o Senhor sabia exatamente quais eram as terras que ainda não tinham sido conquistadas, né? Então a gente pode tirar daqui uma lição, né, muito proveitosa. Essas regiões, como eu compartilhei ontem com vocês, né, os filisteus, né, todos aqueles os cananeus, os heteus, os jebuseus, né, todos terminavam com eus ali, né, então isso tipifica a nossa carne, né. E esses inimigos não foram totalmente destruídos, né, então o Senhor sabe, né, quais são esses inimigos, né, que estão ainda, né, ao nosso derredor aqui, né, nos impedindo de desfrutar da toda a boa terra, né, porque eles ocupam um espaço que deveria ser só nosso, né, mas eles ainda estão, esses inimigos ainda estão tirando o nosso desfrute, né, e o Senhor sabe quais são eles e aonde eles estão, né. Então, espiritualmente falando, né, toda vez que você quer desfrutar dessa boa terra que é Cristo, sempre tem uma coisinha ou outra para atrapalhar esse desfrute, né? Mas o Senhor está olhando tudo, né? E Ele vê aonde é que estão esses inimigos. E o Senhor é quem luta a nossa guerra, né? Então, aos poucos, o Senhor vai eliminando todos os nossos inimigos. À medida que nós avançamos nesse desfrute, né, da boa terra, que é o próprio Cristo, né, Ele vai tirando, nós vamos vencendo todos esses inimigos que não foram totalmente derrotados, né? Essa é uma lição bastante proveitosa para nós, né? Por isso que nós estamos em guerra, né? Porque nem todos os inimigos foram derrotados, né? E também nós vimos depois a divisão, né, dos desfrutes. Então, isso também a gente aprende muito, né, porque foi dado porção para cada tribo, né, e essas porções que foram dadas na boa terra também tipifica o nosso desfrute com Cristo, né. Se a tribo era grande, então a terra era maior, né. Se a tribo era pequena, então a terra da herança era menor. Mas foi distribuída uma herança para todos, né? Então Cristo hoje, trazendo para o nosso lado espiritual, né? Para a nossa prática espiritual, Cristo é toda boa terra, né? E tem desfrute para todo mundo, né? E todos nós podemos desfrutar. Uns desfrutam mais, outros menos, mas todos podem desfrutar dessa boa terra, né? E essa herança também ela foi distribuída pelo próprio Moisés. Embora Moisés não tenha entrado na boa terra, a incumbência da divisão, né, da herança foi dada para ele, né? Então, nós hoje temos a nossa porção. Todos temos, né? Nenhum de nós pode dizer que não tem herança, né? A nossa herança na boa terra é o desfrute de Cristo. Amém? Vamos agora para o capítulo 14. A divisão da terra de Canaã. Versículo 1. São estas as heranças que os filhos de Israel receberam na terra de Canaã e de Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel repartiram entre eles. A distribuição da herança foi feita por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, a respeito das 9 tribos e meia. Porque as 2 tribos e meia, Moisés já tinha dado herança do outro lado do Jordão, mas os levitas não tinham dado herança entre os seus irmãos. Os filhos de José constituíram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, a não ser cidades em que habitassem e os seus arredores, para seu gado e para sua posse. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Josué dá Hebrom a Calebe.
os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Você sabe o que o Senhor falou a Moisés, o homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então, Moisés naquele dia jurou dizendo: Certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. Versículo 10. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto, e agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Ó Senhor Jesus, né? Que riqueza, né, irmãs? Então, Josué e Calebe foram os únicos que foram espiar a terra, né? Dentre os 12, eles foram os únicos que foram positivos, que creram que o Senhor iria dar aquela terra para eles, né? E porque eles creram, o Senhor fez com que eles entrassem nessa boa terra, né? E Josué, já idoso, né? E Calebe também, já com 85 anos, ele agora vem cobrar de Josué que o Senhor havia prometido através de Moisés, lá em Cades Barneia, né? Que daria para ele o Monte Hebrom, né? Onde viviam os anaquins. Anaquins eram os gigantes ali, né? Que eram bastante temidos ali. E agora passaram-se 45 anos, né? E Calebe diz que ele ainda tem força para lutar contra os anaquins, né? E cobra de Josué o Monte Hebrom. Então, ele recebe das mãos de Josué, né? Como Moisés havia prometido, né? Kiriat Arba, o qual passou a se chamar Hebrom. Aleluia, né? Nós que estamos no Senhor, a gente não envelhece, né? A gente fica só mais experiente, mais maduro. Não, mas não envelhecemos espiritualmente, né? Calebe tinha um espírito de jovem, né? Eu também quero ter esse mesmo espírito, né? Sou forte ainda para lutar contra os gigantes, né? Pode me dar o Monte Kiriat Arba, né? Porque eu ainda tenho vigor para lutar contra os gigantes. Que todos nós possamos ter, né? Ser tão destemidos como Calebe, né? Terminamos aqui a leitura de hoje. Agora ficamos com a irmã Lene, que dá continuidade, né? Seguindo o roteiro anual com os Salmos, Provérbios e o livro de Lucas. Até amanhã, se Deus quiser. Tenham um bom dia. Bom dia, irmã Vera, bom dia, irmãs, queridas ouvintes. Continuando a leitura bíblica, vamos ler Salmos, capítulo 85, Provérbios, capítulo 13, versículos 7 e 8, o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 1 ao 17. Começando com Salmos. Oração pela restauração de Israel. Favoreceste a tua terra, Senhor,
Restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste todos os seus pecados. A tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Será que não tomarás a vivificar-nos para que em ti se alegre o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijam. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante do Senhor, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Amém. Agora, Provérbios, capítulo 13, versículos 7 e 8. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres, tendo muita riqueza. O resgate pela vida de alguém são as riquezas que ele tem, mas o pobre não corre o risco de ser ameaçado. Agora, o Evangelho de Lucas, capítulo 18, do 1 ao 17. A parábola do juiz iníquo. Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a eles chamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda acontecerá fé sobre a terra? A parábola do fariseu e do publicano. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus abençoa as crianças.
Trazia também as crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse: Deixe que os pequeninos venham a mim e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhe digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Amanhã terminaremos com o capítulo 18 do Evangelho de Lucas. E amém. Tenha um bom dia na paz do nosso Senhor Jesus. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Casamento, um jardim de sonhos ou um lugar sem cor? Título de hoje: Filé mignon versus ossos. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Tanto no livro escrito aos Colossenses como no livro aos Efésios, o apóstolo Paulo nos apresenta uma revelação profunda com respeito a Cristo e a seu corpo, a Igreja. Deus nos chamou para ser o corpo de Cristo. A intenção é que sejamos seu corpo para que Cristo viva por meio de nós. Em ambas as epístolas, Paulo também nos apresenta de maneira clara como devemos andar os que foram chamados por Deus. Todos deveríamos andar na graça, na verdade, no amor, na luz e no Espírito. Porém, nada mais prático para verificar como estamos andando, se estamos vivendo pela vida divina, do que a vida matrimonial. Certamente, podemos fingir muito bem em qualquer lugar, menos em casa. Deus soberanamente nos proporcionou um ambiente e pessoas adequadas para expor nossa verdadeira condição espiritual. Senhor, obrigada pela vida comum do lar, onde somos expostos a ver como está nossa condição espiritual. Senhor, nos ajuda a corrigir a nossa rota e andar de acordo com a Tua vontade dentro do nosso lar. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Casamento, um jardim de sonhos ou um lugar sem cor. Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Estamos recebendo a nossa irmã intercessora, Carmen Reis. Seja bem-vinda, amada irmã. Obrigada por cooperar com o programa Mães Amorosas. Vamos recebê-la com muito carinho. Bom dia, queridas ouvintes, amadas irmãs. Nós vamos falar um versículo hoje que é muito conhecido de todos. Está em João, capítulo 6, versículo 35. Declarou-lhe, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Falar sobre pão é bastante conhecido, né? Todo mundo sabe, muitos até que gostam de pão. É um alimento necessário para cada um de nós. Mas aqui não está falando desse pão que perece. Aqui Jesus fala: Eu sou o pão da vida. Você já ouviu isso, caro ouvinte? Jesus como pão da vida? Aqui ele fala: O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. O pão que nós comemos todos os dias é gostoso, mas passa, acaba. Mas Jesus como pão da vida, como assim comer Jesus como pão da vida? Amado ouvinte, sabe o que é comer Jesus como pão da vida? É você invocá-lo. Ó Senhor Jesus, eu abro meu coração a Ti. Me faça te comer como minha verdadeira bebida.
Senhor, me ajude a te beber, Senhor, como é a minha verdadeira água. Eu me abro a ti. Ó Senhor Jesus, entre em mim como a minha verdadeira comida. Não esse pão, não essa água que perece, mas aquele pão que dá para a vida eterna. Amém. Você quer experimentar isso? Abra o seu coração nesta hora. Fala, Senhor, eu que te quero como meu pão. Senhor, eu quero te beber como a minha água. Essa água que jamais perece. Esse pão que jamais acaba. Olha que versículo maravilhoso. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Quer provar o Senhor como seu pão? Abra o seu coração e vamos orar ao Senhor nesta hora. Fale comigo aí de onde você está. Fale-se: Senhor Jesus, eu abro o meu coração a Ti. Senhor, nesta tarde eu tenho fome, Senhor. Dai-me a Ti mesmo de comer, como pão que dá para a vida eterna. Senhor, me abro. Senhor, Tu és o meu alimento, esse alimento que não perece. Eu abro o meu coração a Ti, Senhor. Pela fé, eu te como meu pão. E, Senhor, eu te bebo como a minha água. Eu me entrego a Ti. Caro ouvinte, esse Jesus é tudo que nós precisamos. Amadas irmãs, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, só queremos engrandecer o Teu nome, porque Tu és o nosso pão. Senhor, nós podemos comer a Ti. Ó, Senhor, alimentar a nossa fome. Podemos beber a Ti como água da vida, para saciar a nossa sede. Senhor Jesus, entra nesta casa deste ouvinte, que talvez está tão seca, com falta de água, está tão faminta, com falta de pão. Supra, Senhor, cada uma das suas necessidades, cada família, cada casa de cada irmão e cada irmã. Abençoe, Senhor, como pão da vida, como água da vida. Eu entrego nas Tuas mãos, com Tuas ricas providências. Abençoe nossos amados ouvintes, abençoe as nossas irmãs, em nome de Jesus Cristo.
church.